Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, programa Opinião. TV Pantanal, canal 22, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Direção geral, Dorileu Leal, até rimou. O Opinião tá no ar, não é? E hoje a gente entrevista aqui o secretário municipal de Meio Ambiente, aqui da capital de Mato Grosso, o Renivaldo Nascimento, vereador licenciado, que saiu lá da Câmara, deu uma tréguazinha lá para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Renivaldo está aqui, ele também é do PSDB, aliás, vamos falar de PSDB, já que o Renivaldo é o tesoureiro aí do PSDB estadual. E falar das coisas que andam acontecendo aí no município de Cuiabá, plano diretor, arborização, plantio de árvores, né? Quando será que a nossa capital voltará a ser aquela cidade verde, né, dos anos 80, enfim. Esses são alguns assuntos que nós abordaremos aqui. Nós por quê? Porque além de você, telespectador, eu e Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Legal, verdade. Você que assiste a Opinião pela internet também, na página do Facebook da TV Pantanal. E também pelo www.gazetadigital.com.br. Boa noite, obrigado pela companhia, viu? Renivaldo, muito bom recebê-lo aqui, viu, secretário? Aliás, a última vez que você veio aqui, ainda não tinha assumido, já tinha sido definido como um novo secretário, mas ainda não tinha assumido, né? Agora, já com alguns meses na dianteira aí dessa secretaria, que é muito importante para uma cidade que já foi a nossa cidade verde, não é? Eu já vou perguntando sobre o plano diretor, porque assim, há alguns encontros, algumas reuniões ocorrendo, audiências públicas para definir aí as políticas que balizarão esse novo plano diretor. Em que pé está esse estudo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, telespectadores. Bom, primeiro que o plano diretor, Paulo, e telespectadores, define a vida do cuiabano, na área rural e na área urbana. É onde define, delimita os limites do município rural e urbano. O que pode fazer, o que pode construir, o que não pode construir, aonde pode construir, até quando, até onde, sabe? Delimita toda a estrutura de construção e desenvolvimento da nossa capital. É uma lei complementar muito importante e nós já estamos discutindo com a comunidade. Teve a primeira fase, agora nós estamos na segunda fase, que é o quê? Detectar alguns pontos de estrangulamento da nossa capital. E envolve muitos interesses econômicos também. Nós vamos ter muita responsabilidade, firmeza nessa condução desses trabalhos, até porque, vou dar um exemplo para você bem prático. Se um cidadão tem um terreno no norte, ele quer que a cidade corra para o norte, cresça para o norte, ou então essa área dele está na área rural. Uma área rural, uma área urbana, ela é 1 para 10 ou mais, 1 para 100 até, os valores. Se valia lá 1 milhão, dependendo, se você trouxe para a urbana, vale 100 milhões. Então, quer dizer, existe muito interesse também. Então, a gente está conduzindo isso aí com muita seriedade, com a participação daqui também do Ministério Público Estadual, que é muito importante, né? Quero aqui até de público agradecer aí, né, esse grupo do Ministério Público nessa área ambiental, que acompanha também. Então nós temos que ter responsabilidade. Zonas de impacto ambiental. Hoje a Prefeitura de Cuiabá tem uma grande preocupação e responsabilidade com o meio ambiente na nossa querida capital. Então nós temos aí vários pontos de água, de nascente de água, nós temos que cuidar, nós temos que recuperar, nós temos que cercar. Que hoje aqui, antigamente, as pessoas iam construir, Paulo, e telespectadores, eles jogavam lá e tampavam aquela nascente. Tá certo? De repente está brotando água no prédio de alguém aí que ele construiu em cima da nascente. Então a gente tem que ter essa preocupação, é muito sério, é uma coisa muito silenciosa, mas que tem que, com certeza, a Prefeitura de Cuiabá, através dos técnicos também, e nós estamos conduzindo
esse estudo plano diretor para que possamos encaminhar para a Câmara Municipal de Cuiabá dentro das necessidades da população da nossa querida. Está em fase de audiências ainda, né? Exato. Serão necessárias quantas audiências e quantas reuniões aí para Nós se já chegar? temos várias, mas nós vamos fazer no mínimo mais umas 10 audiências, no mínimo. Em bairros diferentes? Bairros diferentes. Depois nós vamos levar para os segmentos também, os segmentos organizados, tá certo? Sinduscom, Cresce. Então, esses segmentos mais ligados também à área da construção. de negociação ou construção. Ok. Lorenberg, por favor. Secretário, antes de mais nada, nossa alegria de revê-lo. Obrigado. E contar com a sua presença aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a sua presença. Vamos aprofundar um pouco mais na resposta, viu, secretário? Quando o senhor assumiu, tomou posse como secretário do Meio Ambiente, o prefeito Emanuel Pinheiro chegou a afirmar o seguinte, entre aspas, o Renivaldo assume com a missão de também promover o crescimento econômico sustentável da cidade com respeito à legislação vigente. Essa foi uma das frases que ele mencionou na posse. E aí vem a minha pergunta, na verdade não é pergunta, é um pedido. O senhor já pode fazer um balanço a respeito desse crescimento sustentável em Cuiabá? Claro, com certeza. Eu estou apenas 3 meses lá como secretário, mas eu digo sempre, existe uma diretriz do prefeito Emanuel Pinheiro, uma política pública para essa área, que eu disse no início da nossa conversa. O que é crescimento sustentável? Nós não podemos ser irresponsáveis de autorizar construções em locais de preservação permanente. Locais onde lá tem nascedor de água, locais onde tem córregos de água. Então nós temos que ter responsabilidade. Essa responsabilidade, Cuiabá hoje está numa crescente, e eu vou ser sincero para você, eu vou fazer aqui uma declaração, professor. Enquanto vereador, homem público, eu desconheci o tamanho da crescente que Cuiabá estava. No sentido de desenvolvimento, de crescimento, desenvolvimento na área de construção civil. Diversos condomínios já aprovados, sendo construídos, prédios sendo edificados, edificações também quase populares, para aquela classe que ganha ali até 2, 3 mil reais. Então, Cuiabá hoje, em volta de Cuiabá, professor, não existe mais áreas quase para serem comercializadas. Eu acho que não existe mais. Pequenas ou médias áreas, médias ou grandes áreas. Já foram todas comercializadas por grandes empresas de fora. O que tem de empresário de fora investindo em Cuiabá, o capital chegou aqui, o capital produtivo está aqui. Agora, repito, nós temos que aceitar esse capital, dar toda a condição para esse capital ser empregado aqui, trazer riqueza, trazer emprego para a nossa população, mas com responsabilidade no meio ambiente. Hoje há um estudo, a propósito, secretário, de nascentes aqui no município de Cuiabá. Eu acho que a secretaria já há muito tempo deveria ter esse estudo, mapeado realmente. Exato. Talvez seja, Paulo, isso é impossível, como que você vai... É impossível, talvez, eu não acho que seria impossível, não. Acho que é um trabalho detalhado, minucioso, com auxílio aí do Ministério Público. Exatamente. É possível, para evitar, por exemplo, agora há pouco, num passado não muito distante, ali naquele viaduto novo que foi inaugurado ali, acho que o nome dele é dos prefeitos, Domingos ali? Murilo Domingos. Chegou-se à conclusão que ali haviam nascentes, não é? Não tinha uma história dessa? Que haviam nascentes ali depois da estrutura já ter sido levantada. Tiveram que mudar todo um... Ou seja, se há um mapeamento disso, não tem esse trabalho já definido? Tem. Nós temos esse trabalho definido. Aliás, quero aqui, mais uma vez, o Ministério tem um trabalho muito bonito, que é Águas para o Futuro. Né? Começou lá o doutor Gerson Barbosa, a doutora Maria Fernanda agora também está lá dando continuidade, o doutor Carlos também. Águas para o Futuro tem todas as nascentes também mapeadas, e esse trabalho está sendo em conjunto, e toda essa informação foi disponibilizada à Prefeitura Municipal de Cuiabá, além das informações que nós já temos da Prefeitura. Então, eu repito, hoje,
não se constrói mais, não se aprova nenhum projeto ferindo o nosso meio ambiente. Não tem jeitinho na prefeitura. Então, quando vem um grupo empresarial querendo, com interesses de investir em Cuiabá, a prefeitura, via Secretaria de Meio Ambiente, tem esse, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. Nós temos toda essa informação. Nós temos hoje alguns recursos que nós podemos construir em grandes áreas também. Nós não podemos proibir também. O que acontece, Paulo? Nós temos que tomar cuidado para que essas áreas também... Tem áreas em Cuiabá que viraram verdadeiros bolsões de lixo. São áreas comerciais. Mas está lá, impedido, o cidadão não consegue, o proprietário não consegue fazer nada na área. Está lá como zia, como fonte de água, alguma nascente. O que nós fazemos hoje? Isso é uma regra nacional, é uma legislação federal, mas nós temos na área municipal. Nós podemos construir sim dentro dessa área, até 40%, e a área permanece na posse do proprietário na obrigação da conservação. O que quer dizer? E assina um termo. Assina um termo, em cartório, é crime se ele fizer qualquer alteração que não seja crime. E outra coisa, olha que coisa mais bonita. Aquela área onde você não podia fazer nada, hoje você pode fazer algumas situações, depois de todo o estudo técnico, e eles vão preservar toda essa área. É a RPPS. O que isso quer? Eu vou explicar melhor o que é isso. Nada mais vou dar um exemplo, porque aquela área que estava lá, bolsão de lixo, que não podia fazer nada, outra coisa, a invasão. As pessoas que vão invadir certas áreas, invadiam muito Cuiabá, invadiam certas áreas, e eles não querem saber se tem nascente, eles vão tacando casa, arrebentando tudo. Nós temos que ter esse cuidado também. Quer dizer, o proprietário não pode construir, mas pode ter invasão, aí depois vai ter a chancela do Estado. Isso é um absurdo. Então, para finalizar, nessas áreas vai se poder se edificar, dentro daqueles núcleos, daqueles nichos, pequenos nichos, mas preservando, no mínimo, vai preservar no mínimo 70% da área. Quer dizer, quem não gostaria de morar num prédio dentro de uma área de preservação, né, tudo arborizada, com aquela fonte de água, você faz o quê? Você faz grandes lagos. Quer dizer, quem ganha com isso tudo é a cidade que ganha. Então, com isso aí, essa responsabilidade, professor, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, é o crescimento, o desenvolvimento com responsabilidade ambiental. Secretário, a prefeitura tem, a pasta do meio ambiente tem o número de nascentes em Cuiabá? Já chegou a catalogar todas essas nascentes? Todas catalogadas, inclusive aquelas nascentes que já estão confirmadas, aquelas nascentes que estão a confirmar, mas estão todas identificadas. Esse é um trabalho muito sério do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Quantas mais ou menos, então, já que estão colocadas? Não tem essa precisão, essa quantitativa aqui. São muitas, mas estão todas identificadas e catalogadas. Muitas centenas? Centenas. Né? Centenas. Qual que é a região da cidade que tem um maior número de nascentes? Aqui na do CPA tem os montes. Aqui nesse entorno, essa região nessa região em torno aqui. Que tem a maior quantidade. Bastante nascente aqui. Mas tem a maior quantidade do que as outras regiões ou não? Professor, na verdade, o Grande Cochipó tem. Cuiabá, na verdade, ela tem. Em todos os bairros tem muitas nascentes. Uhum. Mas, então, repito, estão todas, algumas identificadas, confirmadas, outras identificadas a confirmar. Esse trabalho está sendo feito, repito, principalmente o Ministério Público tem um programa que é da Águas para o Futuro, que isso aí veio para ajudar demais. E a gente respeita muito, a gente tem um contato muito forte com o MP. Repito aqui com o Dr. Carlos, com a doutora Maria Fernanda, para que nós possamos aí, dentro daquelas aprovações de projeto, repito, aprovar com responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Ô secretário, o município de Cuiabá, que nem eu disse na abertura aqui, na introdução, já empunhou aí o título de cidade verde, não é? Devido à grande quantidade de árvores. Isso com o passar do tempo, até para as construções, desenvolvimento, devido também ao crescimento desordenado, enfim, uma série de fatores, já não é aquela coisa. O que fazer para voltar a ter esse título aí, até porque, no momento de hoje, cada ano que passa, mais calor fica. Muito bem, a cidade é muito quente, né? Faz insuportável, nós que estamos aqui já há anos e anos e anos, mas... A gente, às vezes, fica insuportável para a gente. Imagina para aquele cidadão que vem aqui pela primeira vez. Mas eu quero dar uma boa notícia aqui. Primeira coisa, no governo Manuel Pinheiro, agora,
nessa gestão de Manuel Pinheiro, já está definido, já fizemos o contrato. Nós estamos fazendo um plano diretor, primeira vez, plano diretor de rearborização urbana. O que quer dizer isso aí? Nós vamos identificar as árvores que tem em Cuiabá, em todos os bairros. Vamos definir a árvore que pode plantar nessa rua tal, na rua X, na rua Y, na avenida, entendeu? Vamos definir, vamos ter um plano diretor, quer dizer, regras de plantação de árvores, e com essas árvores todas identificadas. Gente, isso é um trabalho importantíssimo para a nossa querida capital. Segundo, eu praticamente sou contra. Eu estava vendo ali, distribuíram lá 400, 200 mil mudas de árvores. Isso é besteira. Nós temos que fazer planejamento, fazer o quê? Projetos, a própria prefeitura. Hoje, a diretoria de gestão ambiental da Prefeitura Municipal de Cuiabá, os engenheiros ambientais, os biólogos, além de estarem lá analisando o projeto e aprovando o projeto, eles estão no campo agora na cidade. Eles estão indo para os bairros, para as avenidas, vão elaborar projetos de arborização em Cuiabá. Olha que beleza. Antigamente era só técnico, ficava lá 8 horas, 10 horas por dia, só aprovando o projeto. Não. Agora essa responsabilidade sai de uma mesa, está no campo por parte desses técnicos, por parte desses engenheiros, esses profissionais da área ambiental. Então vamos fazer o seguinte, fizemos no bairro Dom Aquino agora, um projeto, está até finalizando, estiveram lá visitando, vai ser o plano piloto de bairro, um projeto de arborização no Dom Aquino, que vai começar por lá. Né? Depois fazer um projeto nas grandes avenidas, várias avenidas de Cuiabá. E vamos estender aos outros bairros, correto? Isso que implica dizer o seguinte, que Cuiabá, num curto espaço de tempo, nós vamos plantar as árvores com cuidado e com a técnica necessária. E não distribuir. Quantas mudas? Muita muda. Isso vai ter. Depois do projeto pronto, Paulo, não tem o quantitativo necessário. Mas a Prefeitura de Cuiabá está preparada para fazer esse trabalho e fazer acontecer esse trabalho. Cuiabá, cidade verde, pode ter certeza disso. Precisa. A gente tem que ir para o intervalo comercial e você que está assistindo ao programa Opinião, você pode e deve interagir conosco. Como fazer isso, Paulo Coelho? Olha, basta você mandar aí, a sua pergunta via WhatsApp, nesse número que aparece aí no rodapé da sua TV, 99932-2529. Mande aí a sua pergunta, sugestão, enfim. Afinal de contas, moramos aqui, não é? A gente tem que também interagir, sugerir, enfim, de alguma forma contribuir para que as coisas melhorem, especialmente porque aqui é muito quente e a cada ano que passa, mais quente fica. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, cá estamos de volta ao vivo, apresentando aqui o Opinião, que hoje entrevista o vereador licenciado por Cuiabá e hoje secretário municipal de Meio Ambiente, Genivaldo Nascimento, do PSDB, que daqui a pouquinho também vai entrar na pauta aqui na entrevista. Eu vou agora, antes de seguirmos com as perguntas, a gente vai destacar o que há de mais importante no www.gazetadigital.com.br. A pandemia, como sempre, entra aí na abertura das notícias aí no GD. Acompanhe conosco aí. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, registrou 7 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados divulgados pela pasta nesta terça-feira, dia 26, apontam que Mato Grosso registra taxa de uso das unidades de terapia intensiva, as UTIs, em 25,82%. Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 13.922 óbitos da doença. Além disso, 474 novos contágios foram registrados pela Secretaria, o que fez com que o número de casos notificados subisse para 546 mil. Até o momento, 530.004 pessoas se recuperaram da doença em Mato Grosso. Contudo, outras 1.513 seguem em isolamento domiciliar, tratando a infecção.
O Ministério Público Estadual recorreu da decisão que condenou o tenente, na verdade, a tenente Isadora Ledur a 1 ano de prisão em regime aberto por maus tratos contra o aluno Rodrigo Claro. O soldado morreu após participar aí de treinamento aquático do Corpo de Bombeiros em novembro de 2016, conduzido aí pela tenente à ocasião. O documento foi assinado pelo promotor de justiça Paulo Henrique Amaral Mota, da 13ª Promotoria de Justiça Criminal. O recurso, contestando aí a sentença do Conselho Especial de Justiça, foi protocolado no Tribunal de Justiça. Outro destaque também aí, ó, no Gazeta Digital. Enfim, né, uma definição aí, sem muitas discussões, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que identifica a primeira ferrovia estadual de Mato Grosso com o nome do ex-senador Vicente Emílio Vuolo. O texto foi apresentado pelo deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, no mês passado e chegou a ser questionado pela Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte. O projeto foi apreciado nesta terça, 26, e recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação durante a votação em plenário. Abre aspas, o parlamento pode iniciar essa matéria porque é apenas nominar uma obra pública e o parecer é favorável à aprovação, fecha aspas, disse o Wilson Santos. Aí, portanto, fim de novela. Está, portanto, definido aí. É justo, né, Lorenberg? Eu pelo menos acho justo que se empregue o nome do ex-senador Vicente Vuolo. Muito, muito justo. Agiu corretamente o Wilson Santos, aliás, ele conhece muito bem a história do Estado e agiu também acertadamente a Assembleia Legislativa. Embora eu, particularmente, vou defender sempre que a discussão do nome não deveria nem existir. Deveria ser homologar o nome e começarmos a discutir o traçado da ferrovia. E isso que me preocupa, é isso que me traz algumas indagações. É o traçado. Porque se manter o traçado original, eu tenho quase que a certeza que o Vale do Rio Cuiabá vai ficar muito prejudicado. Mas vai ter muita discussão. Começa agora. Eu acho que tem muita discussão ainda a ser feita no parlamento. Aí tem que entrar o instrumento das audiências públicas. Quem realmente tem que ser ouvido, não é? Para que não haja prejuízo e para que não haja isso aí que o Lulenberg falou, que é algo muito preocupante. Tenho certeza que será conduzido lá no parlamento da melhor forma e as discussões têm que... Para não acontecer que nem aconteceu com o VLT, né? Exatamente. Porque mudaram tudo aí ouviu, não ouviu, e o povo realmente que precisava ser ouvido nesse momento crucial, apesar da pandemia, poderia, né, ser ouvido aí para que não tivéssemos tanta polêmica. Retomando aqui a entrevista com o digníssimo Renivaldo Nascimento, vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Secretário, foi criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente de acordo com a Lei Complementar 328, de 20 de dezembro de 2013. E eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito do desempenho desse Conselho Municipal do Meio Ambiente. Qual é a avaliação que o senhor faz, embora tem 3 meses no cargo, mas qual é a avaliação que o senhor faz a respeito desse Conselho Municipal do Meio Ambiente? Olha, é muito importante, até porque toda e qualquer política pública ligada ao meio ambiente, ela passa, qualquer alteração, qualquer aprovação, muitas aprovações que impactam o que vão impactar diretamente ali ao ser humano por conta de certos empreendimentos, passa pelo Conselho. Nós fizemos 2 reuniões até agora, mas são pessoas capacitadas, onde tem assento várias entidades, OAB, sabe? Nós temos lá todo tipo de profissionais, vamos dizer, de diversas áreas nesse Conselho.
Então, professor, hoje em dia é aquela história, não tem mais aquela decisão unilateral, onde o prefeito, onde o secretário, resolve isso aqui, agora é assim, depois é assado. Não. Existe o norte, existem legislações que têm que ser seguidas, têm que ser respeitadas. E decisões colegiadas. Nada mais é do que isso. Então, pessoas que estão diretamente ligadas nessas profissões organizadas, que de forma colegiada decidem alguns rumos das políticas públicas ligadas ao meio ambiente. Então o senhor está deixando claro da importância que há desse Conselho Municipal. Dúvida, importantíssimo. Mas aí, assim, o Conselho, como que ele é feito? Como que é dividido, como são divididas as forças dentro desse Conselho aí? Porque estamos falando de assuntos importantes, deliberações importantes, não é? Quem que tem ali, são representantes de onde? Não tem peso, o peso é 1 para 1, não tem que tem mais peso. Ali tem assento a arquitetura, a CREA, a OAB, prefeitura, Câmara, então são diversas. Não, Câmara não tem, Câmara não está lá. Mas assim, o que acontece? Então, o Conselho nada mais para decidir algumas situações, porque na verdade nós já temos uma legislação posta aí. Então, algumas situações de mudança, vou dar um exemplo para você aqui. Nós vamos ter, vamos dizer assim, uma construção no bairro Boa Esperança, vamos colocar aí, hipoteticamente falando. No bairro Boa Esperança, nós vamos construir lá uma universidade. Aquela universidade vai ter um impacto direto naquela região. De quê? De trânsito de veículo, de impacto na vida daqueles moradores da região. Então, eles têm que fazer um estudo de impacto ambiental, né? Um estudo de impacto ali. E aí, de vizinhança, vamos colocar assim, que é o EIV, né? Vou ser mais preciso. E depois, esse estudo é feito e é levado para o Conselho para a gente aprovar ou não aquele estudo. Após, muito técnico, então é uma coisa técnica. Dizendo que já está seguindo o que diz a lei ou a legislação nessa área de urbanismo, principalmente. Então, é tudo isso aí. Então, essa é importante. O prefeito ou o senhor, o prefeito exerce o papel aí de presidente desse conselho ou é o senhor? Eu que exerço. É o secretário de Meio Ambiente. De forma bastante democrática, a gente discute, se abre a palavra, as votações são colegiadas pela maioria. Se tiver que voltar para refazer algum estudo, esse estudo, se o conselho entender isso, volta para uma nova discussão e votação. É bem paritário e bem assim, democrático e é bem responsável. Repito, o Conselho ele não vai editar leis ou legislação, não é isso. Ele vai fazer cumprir aquela legislação, verificando se aquele, vamos dizer, esse estudo de impacto de vizinhança foi feito de acordo com as necessidades da região. Nesses 3 meses que você está no comando da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não é? Você sabe que nós ainda estamos numa pandemia, está perdendo força, graças a Deus está perdendo força, mas ainda há uma pandemia que há mais de 1 ano está perturbando a vida de todo mundo, tanto a vida propriamente, não é, do ponto de vista sanitário, como também a questão econômica. Nesses 3 meses aí, como que você tem sentido? Qual que é o termômetro em termos de liberação para a construção de empreendimentos aqui no município de Cuiabá? Primeiro, posso dizer, Paulo, com toda certeza que a economia está retomando e com força em Cuiabá, nessa área de construção civil e de investimentos nessa construção de casas, condomínios, prédios, com força. Nós estamos aí com altíssimos investimentos em Cuiabá. Opções que o cuiabano vai ter de aquisições da sua moradia, num curto espaço de tempo, aí 1, 2 anos, serão diversas essas opções. Em relação, mais precisamente, você falou dessa retomada e na desburocratização da Prefeitura de Cuiabá. Vou dar um exemplo para você. Hoje, um cidadão para construir uma casa, só para ele pegar o alvará de construção. O que é o alvará? A autorização para construir. Na verdade, gente, você tem que pegar a autorização do poder público para construir e depois pegar o habite, que é para morar. Você só pode entrar na sua casa para morar depois de você pegar seu habite. O que é o habite? É uma autorização, que está tudo certo, você entrou com toda a documentação.
Só para você pegar um alvará, numa a gente chama unidade unifamiliar, que é uma casa residencial qualquer. Demorava aí de 3 meses, aí, em média 3 meses. A partir desse ano ainda, a Prefeitura de Cuiabá está na fase final de testes ali já, para se implantar o alvará automático. Isso aí é uma determinação, já disse aqui, determinação do prefeito Manuel Pinheiro. Esse ano sai, falei, sai, prefeito. O que será o alvará automático? O alvará automático nada mais é que, em vez de você pegar um alvará de construção, uma autorização de... Os profissionais, principalmente os profissionais, os engenheiros, os arquitetos, sabem da dificuldade disso aí e a facilidade que vai ter. E é aquele que quer construir sua casa e financiar sua casa na agilidade. Você vai pegar seu alvará de construção, você vai ter 48 horas no máximo, em vez de 90 dias. 48 horas. Você vai digitalizar toda a documentação exigida, o próprio sistema vai emitir o alvará. Eu não preciso de um técnico assinar, depois o diretor assinar e depois o secretário assinar, autorizando você. O próprio sistema vai analisar aquela documentação e vai emitir o alvará automático em 48 horas. Após, com certeza, estará sujeito à fiscalização para ver se aqueles dados foram inseridos corretos, se a construção está sendo edificada de forma que está o projeto, tudo isso aí, isso é normal. Isso é um fator muito importante. Até porque, professor, esse alvará automático ele vai facilitar também essa questão do financiamento. Muitas vezes, ou a pessoa precisa do alvará para construir, para pegar um financiamento, ou do habite para fazer um financiamento. O que é o habite? Ali é o final da construção para você entrar na casa. Os bancos exigem isso. Às vezes, por causa de um dia, numa mudança de taxa cambial, você paga aí, depende da prestação, você paga aí 20% a mais da prestação por conta de um dia que você deixar de levar, numa virada de mês, de ter esse documento na sua mão. Então a gente tem que ter responsabilidade e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, nessa gestão, com certeza, até o fim do ano, pensa nas pessoas. Até o fim do ano, o alvará... Até o final do ano, o alvará estará normalmente sendo utilizado pelo cidadão mato-grossense. Alvará automático, viu? Está prometendo aqui que até o final do ano vai estar em pleno funcionamento aí. Porque essa questão da burocracia, eu vi um dia, sabe quem eu ouvi reclamar, rapaz? O velho da Havan, ele esteve aqui em Cuiabá para lançar aí, quando na inauguração daquela da Fernando Correia, aquela loja lá, ele fez uma crítica aqui à prefeitura. Eu acho que na época já era a primeira gestão do Emanuel Pinheiro. Essa daqui da Avenida CPA, eu acho que ainda era Mauro Mendes, mas aquela lá da Avenida Fernando Correia, e ele reclamando da burocracia, eles que nunca viu isso e tal, assim, sabe? E agora, com essa questão do alvará automático, já dá uma aliviada no fator da burocracia aí, pelo menos na agilidade, não é? O telespectador aqui do Opinião está participando conosco, tem uma pergunta chegando aqui, bora ver. Boa noite, eu gostaria de saber com o secretário sobre os processos que tramitam há bastante tempo, não é? Sobre os bairros antigos construídos sobre área de preservação, inclusive nascentes, a exemplo aí o Altos da Boa Vista. A pessoa não se identificou. Olha, eu posso garantir a vocês, a área de preservação permanente, ela nunca vai ser regularizada. Você que construiu em cima de uma nascente, ou ao lado da nascente, ou em cima de uma área de preservação permanente, ou APP, como queiram, como alguns chamam, vocês nunca terão essa regularização pelo poder público. Isso a gente não vai acontecer. Agora, quando aqueles bairros antigos que precisam de regularização, já outra secretaria, que é a Secretaria de Habitação, né, que mexe com a questão de regularização fundiária, inclusive outros bairros precisam, Cuiabá, vários bairros centrais precisam dessa regularização. Então, APP, área de preservação permanente, ou em cima de nascente, esquece, nunca será regularizada. Pelo contrário, vai chegar um dia que terá uma ação para que saiam daquela área. Não se pode construir e não se aceita ficar em área de preservação permanente. Aí tem que ter peito, como diria o cuiabano, né? Tem que bancar o louco, porque é um desgaste se você chegar lá e tirar... Olha, isso aí não é nem eu não vi até hoje, eu não vi. Aqui em Cuiabá mas eu é não justiça, vi. você tem ações. Aí é a justiça, né? Mas o prefeito falar assim, não vai mexer. Até porque o povo precisa
precisa de moradia, né? Eu também concordo. Agora, o tal do crescimento desordenado, o tal da invasão é algo, qualquer coisa é uma ação estúpida. Apesar do clamor popular, né? É uma estupidez, né? É uma estupidez. Nuremberg, se for rapidinha para esse bloco. Não, mas é muito rapidamente, secretário, ainda nessa mesma linha de resposta. Veja, se o cidadão construiu a sua casa nesse local que não deveria construir, não caberia à prefeitura fazer uma fiscalização antes da construção? Porque, veja, a pessoa tem, digamos, R$5.000, o único dinheiro que ele tem, que ele guardou durante tantos anos. Aí ele vai lá, constrói um barraco, uma casinha pequena, com R$5.000, a prefeitura não tirou ele antes da construção e aí avisa para ele que aquela área nunca será regularizada. Professor, não tem como, professor. É muita coisa. Até porque quando ele constrói muito rápido. Eu não sou contra todo mundo ter sua moradia, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Agora, eu estou dizendo uma coisa que é de lei. Não adianta eu ficar aqui, mentir aqui e falar, olha, calma, que a prefeitura vai regularizar, que quem sabe lá na frente. Não tem. Essa possibilidade não existe de você regularizar ou manter alguém numa área de preservação permanente. Por mais que ele foi ali, até porque nenhuma construção é autorizada em área de preservação permanente por parte da prefeitura. Nenhuma. Nós tivemos agora uma situação, lá inclusive na área rural, no Cochipó do Ouro, onde, já falei acho que isso aqui, de forma irresponsável, alguns empresários, né, comercializaram terrenos sem nenhuma autorização da prefeitura. Toda aquela área da Morada do Ouro, daquelas chácaras que venderam aí, professor, e na cara de quem? Na cara de todo mundo. Na cara de todos os poderes comercializaram, principalmente pessoas que são de vários poderes compraram. Entendeu? Terrenos que no mínimo o mínimo necessário do terreno de uma chácara, ainda observando certas condições, é 1.500 metros. E estava vendendo um terreno de 120 metros. Quer dizer, piada. Verdade. Olha só, o Opinião vai continuar aqui com esse papo muito importante, interessante aqui com o Renivaldo Nascimento, que é o secretário municipal de Meio Ambiente aqui de Cuiabá. E você pode mandar a sua pergunta, ainda dá tempo, 99932-2529. É um tempinho só, a gente volta já já. Muito bem, o Opinião está de volta, foi rapidão, né? Estamos de volta aqui com o Renivaldo Nascimento, que é o secretário municipal de Meio Ambiente. Eu ia dar uma sugestão no primeiro bloco ainda, porque, falei até no intervalo aqui, secretário, porque o município de Cuiabá, especialmente a sua secretaria, não leva quando se trata de plantio de árvores, não leva isso para as escolas municipais. Envolve as crianças, aplica ali o ensino ambiental na prática, não é? E acaba, quem ganha também é a população como um todo, porque a que vai ser plantada daqui a pouco vai virar árvore. O que você acha disso aí? Primeiro, eu acho o seguinte, qualquer política pública que envolve educação ambiental, se não envolver as crianças e os adolescentes, não é política pública, não vai ter resultado. Tá certo? Primeira coisa. Segundo, nós já estamos em fase de finalização lá no Horto Florestal, ali na entrada da Copema, onde nós já finalização lá de toda a estrutura para que nós possamos fazer ali dentro uma educação, levar os alunos e nós vamos até a escola e a escola e até o Horto. Vamos levar alunos da escola municipal e aqueles que queiram ir lá nessa educação ambiental. Tem árvores plantadas na beira do rio Cochipó. Então, essa estrutura está sendo criada já para... A pandemia atrapalhou um pouco, mas essa política pública já vinha sendo... Esse projeto já vinha sendo desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente e a gente deu uma acelerada nele agora, finalizando essa estrutura que numa casa, né, mas assim, onde vai ter auditório, não é muito grande, mas dentro desse outro, voltado à educação infantil. Ambiental para o infantil. Secretário, eu vou fazer um pedido para um comentário do senhor a respeito do artigo 1º da Lei Complementar número 4, Sim. A Lei Complementar número 4, de 24 de dezembro de 1992.
Diz o artigo, eu vou ler para o senhor para comentá-lo. Esta lei normatiza o gerenciamento urbano do município, definindo os direitos e as obrigações do cidadão, da municipalidade, regulando as atividades comerciais, industriais, institucionais e de prestação de serviços às infrações e às penalidades, no que diz respeito à proteção da saúde em todas as suas formas, as condições adequadas de habitação e saneamento básico. É aqui que está o ponto. Saneamento básico e a defesa do meio ambiente e dos recursos naturais. Sim. Eu gostaria muito de ouvi-lo, principalmente essa última frase que está no artigo 1º dessa lei complementar número 4. Professor, primeiro nós estamos aí, tem que fazer uma meia-culpa aqui, não minha, claro, enquanto legislador, e a Prefeitura de Cuiabá, né, ela tem que rever todo esse ordenamento jurídico dela, de leis em relação ao meio ambiente, em relação ao parcelamento de solo, que é meio ambiente, em relação às edificações, ela tem que rever, que é inclusive a lei número 4. E por quê? Nós estamos ainda com algumas situações obsoletas, algumas regras obsoletas. Nessa responsabilidade ambiental. Porque isso implica dizer o quê? Para ser mais objetivo. Nós temos essa preocupação, mas nós temos que ser mais rigorosos em relação a isso aí. A Prefeitura de Cuiabá hoje não tem jeitinho nesse quesito de meio ambiente. Tem responsabilidade. Nas penalidades. Porque o que acontecia, professor? Ainda acontece. O cidadão vai lá, ele constrói em cima de um APP, destrói a APP, depois ele quer fazer um TAC, em termos de ajustamento de conduta. É fácil para ele. Tá certo? Ele pratica um crime ambiental, depois quer fazer um TAC. Ah, eu quero pagar, quero fazer ajustamento de conduta. Já destruiu o meio ambiente. Você não tem como mais recuperar aquilo que ele destruiu. Então, isso hoje está acabando. Inclusive, estive conversando com a doutora Maria Fernanda também lá, no Ministério Público, e ela é muito clara nisso aí. Você vai dizer, construiu em cima de APP, não tem TAC, você vai ter que deixar a área. Remover a sua obra. Você vai ter que desmanchar, você vai ter que demolir a sua obra. Tá certo? Tá certo. E vamos tentar, e vai fazer um PRAD, que é um plano de recuperação de área degradada. Degradou a área, você vai ter que recuperar, vai pagar caro para recuperar. Se não, você vai ter que recuperar alguma outra área que está sendo degradada, mas também você não constrói ali. É pagar pelo crime cometido. Então, isso aí hoje, que eu falo, é coisa muito mais abrangente. Quando eu digo que nós temos que ter responsabilidade, desenvolvimento com responsabilidade ambiental. Isso a gente não pode esquecer. Ô, secretário, agora no intervalo, no intervalo comercial, o Gersinho aqui estava tocando um assunto aqui, rapaz, que eu achei interessante a colocação dele. O Gersinho é nosso cinegrafista, aqui um dos melhores que eu conheço, cinegrafista aqui que trabalha com a gente aqui, no Opinião. O Gersinho estava perguntando o seguinte, tem um posto de gasolina ali na Avenida do CPA, que ele está há muitos anos construído no meio do canteiro, não é? Aliás, tem aí essa história de BRT, VLT. Digamos, se fosse o VLT, por exemplo, o VLT vingasse, né, se fosse realmente construído, ele teria que pedir licença para o posto, ao seu posto. Eu preciso de passar aqui, se eu deixo. Como que a sua secretaria vê isso, já que tem a ver também com a questão da liberação, né? Claro. Alguém liberou isso no passado aí, eu acho uma grande irresponsabilidade política, mas o fato é que está lá hoje. As benécias de alguns políticos, vamos dizer, que antes tinham, sem muita responsabilidade naquela situação que nós falamos há pouco aqui, onde, de forma unilateral, decidia-se situações que afetam a todos, a toda a população, que hoje não é mais.
da falta de transparência que existia antes, que hoje a política está mais transparente, as ações são mais transparentes. Nessa situação específica, eu não vou dizer para você, Paulo, que eu desconheço como está esse processo. Eu entendo que esse processo, a última informação que eu tenho que foi judicializado, tá certo? Então, isso é antigo já. É muito antigo. Então eu não tenho como te informar com precisão. Vai pedir indenização para sair lá. Se tiver que passar o VLT ali, se bem que agora o Mauro Mendes que não vai ser mais VLT, vai ser BRT, né, no inverno. Secretário, vamos sair um pouquinho fora, porque nós já estamos no último bloco, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. O PSDB quer mesmo ter uma candidatura própria ao governo do Estado, até para formar palanque para um candidato do PSDB à presidência da República, ou está desistindo dessa ideia? Professor, bem colocado pelo senhor. Mas muitas vezes o partido tem que pôr a cara, só se não tiver mesmo aquela condição, e tem que se preparar um pouquinho antes. O PSDB ainda dá tempo de se preparar, ainda está em tempo de se preparar para lançar um candidato a governo. Inclusive, para ir para o sacrifício. Repito, para fazer palanque, para que ajude aqueles que queiram estar no legislativo a se elegerem. Porque isso é partido, é um grupo de pessoas, não pode ser de forma isolada. Então eu entendo e defendo que o PSDB tem que ter candidato. Tem colegas do PSDB que entendem que já tem que seguir um rumo de apoiar a B, C ou D. Nesse primeiro instante, eu defendo que o PSDB tem que ter candidato. Nós temos nomes fortíssimos. Quem? Temos o deputado Nilson Leitão, o ex-deputado Nilson Leitão. É um homem que tem um conhecimento de política de Mato Grosso como poucas pessoas. O Nilson Leitão ficou em quarto, quinto nessa última eleição para o Senado aí. Sim, mas o que acontece, Paulo? São suas condições. Não estou desfazendo do Nilson Leitão, porque eu sei que foi um grande deputado federal, atuante e tal, mas estou dizendo que musculatura política, ele é viável? Ele tem musculatura política, só que tem um detalhe. E muitas vezes é a questão de estrutura financeira que atrapalha. Entendeu? Às vezes acaba o fôlego. O senhor é secretário do Tesouro do PSDB. Do PSDB. O senhor então, a musculatura financeira... Tesoureiro do infelizmente. Nós vivemos, às vezes, uma hipocrisia aí nessa política nacional aí, brasileira, onde não se faz realmente campanha sem o seu financeiro. E não adianta, a não ser que acontece um fenômeno aí, como aconteceu na última eleição para o presidente da República. Mas, secretário... Mas eu defendo a candidatura própria. Eu já ouvi nos bastidores, não foi nada oficial, nem o Nilson Leitão falou a respeito disso, eu ouvi. E nos bastidores a gente ouve quase tudo, né? De que há uma pretensão do Nilson Leitão deixar o PSDB e ir para um outro partido, de preferência com proximidade ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O que há de verdade entre a conversa entre o Nilson Leitão e o PSDB nesta direção? Até porque, se o Nilson Leitão continuar no partido, ele provavelmente não sairá candidato ao governo do Estado pela sua afinidade com o presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista exatamente uma candidatura própria do PSDB à presidência da República. O que há de verdade nessa situação toda? Bom, a última vez que eu estive com o deputado Nilson Leitão, poucos dias atrás, até um mês já, ele me confidenciou que não sairia do PSDB. Ele me confidenciou. Mas, com essa nova reforma, atual reforma política, com certeza, não só o Nilson Leitão, mas alguns candidatos ou até atuais políticos eleitos e pensam em sair do PSDB. Por questão de coeficientes, de condições eletivas. Uhum. Então, todo mundo fazendo matemática aí, como vai ficar. Em março que vai abrir a janela, salvo engano. Uhum. E com certeza a população vai ver aí muita gente trocando de sigla aí. Eu não tenho dúvida disso. O PSDB, hoje, ele tem essa proximidade com o governo Mauro Mendes, né? Tem. Isso tem que se defender. Se você tem pretensão de ter candidato daqui a pouco eu falo daqui a pouco mesmo, porque falta um ano. Falta um ano, mas se você não se organizar, e ninguém se organiza, deixamos de ser apoiador do Mauro Mendes agora. Para você disputar, você vai ter que definir seu rumo. Sim, mas eu vejo o seguinte,
para você ter candidatura, não quer dizer que você tinha que abandonar ou deixar de apoiar um governo. Não é isso. Claro que, após o momento que o partido que está no governo, apoiando o governo, decidir ter candidatura própria e sendo que esse candidato Aí sai para criticar vai concorrer. Aí sai para criticar o candidato. Não precisa criticar. Eu acho que tem que criar propostas. Acho que é mais. Até vamos dizer, 2 deputados que estão apoiando o governo Mauro Mendes. E se nós lançarmos candidatura própria, eles não podem nem criticar o governo Mauro. O que eles têm que fazer? É lançar proposta de melhoria, de mudança, algo nesse sentido, para melhorar. Mas não de criticar. Que ficaria feio e com certeza entraria em contradição e só os prejudicaria. Lorenberg, se for rapidinha, a gente consegue. Muito rapidamente. Secretário, o senhor tem direito a voto numa prévia do PSDB entre o Dória, o Eduardo Leite e o Arthur Vigílio? Sim. O senhor já escolheu entre Tem. qual dos 3? Sim. Já escolheu? Já. Pode nos dizer? Eduardo Leite. Por quê? Eu gostei. Eu gostei. Ele esteve aqui. O Dória também esteve ouvi aqui. um rapaz jovem, tá certo? O Dória também é jovem. Hã? O Dória também esteve aqui. Mas também. eu prefiro, por mais que o Dória seja um bom nome também, mas eu voto o Eduardo Leite, um jovem governador do Mato Grosso do Sul, isso dentro das prévias do PSDB. Do Rio Grande do Sul. Perdão, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. E o Vigílio também Rio esteve Grande aqui. do Sul, foi prefeito, ele não quis reeleição, foi para governador e agora, mais uma vez, tinha uma reeleição garantida e vai tentar, nessas prévias, ser candidatar a presidente numa terceira via aí no país. O Arthur Vigílio também esteve aqui recentemente. Muito bom. Do PSDB. Olha, Renivaldo, muito obrigado por ter vindo aqui, secretário municipal de Meio Ambiente. Esse espaço está sempre a postos para vir informar. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos, o professor, Paulo, telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí à disposição de todos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável da Prefeitura Municipal de Pelotas. Um abraço também para a Marcele, as meninas aqui do Renivaldo, da assessoria de imprensa, também a Tatiane, que também está por ali, que eu não estou enxergando. Tatiane e Marcele, muito obrigado por ter dado uma força também aí na pauta, viu? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã o deputado estadual Paulo Araújo, do Partido Progressista, aqui às 7h30. Não perca, até lá, fica bem. Fica com Deus também.